Vamos ler verso 26. Como Deus criou a mulher. Gênesis 1:26 diz o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, irmão, vamos destrinchar aqui, né? Antes do pecado, eu sempre digo, os 2 primeiros capítulos de Gênesis foi antes do pecado. Foi o que Deus idealizou, o propósito de Deus, né? Aí eu quero analisar esse verbo criar. É muito importante cada detalhe aqui, irmão, porque, por exemplo, no verso 26, Deus disse: façamos. O verbo fazer é uma palavra hebraica, o verbo fazer. E no verso 27 diz: e criou. Não é fazer agora, né? Criou. Esse verbozinho aí no hebraico, olha, criou. No hebraico é bara. Geralmente tem sido entendido que significa criar do nada, as coisas que Deus criou do nada, sem uma substância pré-existente, né? Então, Deus criou, o verbo bara, ele criou no princípio, criou Deus os céus e a terra, é bara, criou do nada. Agora, ele vai dizer aí que criou Deus o homem, criou bara, criou do nada, sem substância pré-existente. Criou Deus o homem. A palavra homem aqui no hebraico é Adam. Adam, ou Adão, né? Em português é Adão, mas no hebraico é Adam. Então criou o homem, Adão. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aí ele vai dizer essa palavra final aqui, olha: homem e mulher os criou. Só que essa questão da tradução, o correto é macho e fêmea os criou, né? São 2 palavras hebraicas diferentes aqui. Então não é correto botar homem e mulher, macho e fêmea. Tem a ver agora com sexo. Então significa então que Deus criou o homem e a mulher, e os dois são chamados de Adão. O Adão significa o homem e a mulher. Aí ele disse: macho e fêmea os criou. E aí eu quero dizer aos irmãos, depois de muitos anos estudando essa questão aí, eu cheguei à conclusão que a descrição aqui do verso 7 é quando Deus criou o Espírito, né? Porque diz assim, ó: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Claro que aqui todos entendem que é a trindade que está sendo aqui considerada, né? Porque está no plural, façamos. Deus não disse vou fazer o homem, mas disse façamos. Mais de uma pessoa. Então entende-se que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estavam reunidos ali para criar o homem, o Adão. E aí é o Espírito do homem, por quê? Porque Deus é Espírito. Jesus disse: Deus é Espírito, e é necessário que aqueles que o adorem em Espírito e verdade. Então Deus é Espírito. O que significa Deus ser Espírito é complicado, porque se Deus é Espírito, então Deus não tem corpo? Provavelmente não. Ele é de uma substância espiritual, né? Então Deus é Espírito. Se o homem foi criado da imagem e a semelhança de Deus, o homem foi criado em Espírito. Então a descrição do verso 27 é a criação do Espírito do homem. E o Espírito do homem que Deus criou do nada, bara, criado do nada, é homem e mulher, ou seja, macho e fêmea. O sentido é macho e fêmea. Serve até para os animais, macho e fêmea. Então o Espírito do homem que Deus criou, macho e fêmea. Poderia até ser isso aqui mal entendido, né? Mal interpretado, mas eu entendo que Deus criou
o espírito do homem e o espírito da mulher. Foi o espírito que ele criou aqui. Então foi o início, né? Que Deus teve esse propósito de criar o homem e a mulher, macho e fêmea. E na sequência, Deus criou, ele foi criando os animais, né? Os detalhes aqui do texto da criação, Deus cria os animais da terra, que ele divide assim: animais selvagens, animais domésticos e répteis. Só que tem uma coisinha misteriosa aqui, e aí, apesar de eu vou ter que compartilhar com os irmãos, né? O verso 21 de Gênesis 1 diz assim: e criou Deus as grandes baleias. Aí que é o problema, porque a palavra criou aqui é bara, criar do nada. E só essas grandes baleias aqui, está dito que Deus criou do nada. Ou seja, isso é uma substância pré-existente. Eu até fiquei me perguntando por que Deus criou as grandes baleias do nada. Da mesma maneira que ele criou os céus e a terra, bara, que ele criou o homem, macho e fêmea, bara, criar do nada. Aqui nesse versículo diz que ele criou as grandes baleias. Só que a tradução grandes baleia é uma acomodação, né? Eu não queria estar na pele dos tradutores, porque no original as grandes baleias aqui é tanim, que significa, pode pegar o dicionário de hebraico, significa dragão, serpente ou monstro marinho. Esse é o sentido. Como hoje você não vê dragão no mar, você não vê serpente marinha, você não vê monstro marinho no mar, o tradutor traduziu por baleia, porque a que a gente vê no mar é baleia. Mas o sentido original é dragão, primeiro sentido. Ou então, o Leviatã é uma serpente sinuosa, né? Uma serpente é chamada de Leviatã. Ele é uma espécie de dragão sem asa, uma serpente marinha, um monstro marinho. Mas aí criou do nada. E aí, Deus criou o homem, o Adão, do nada também, macho e fêmea, o espírito. Aí eu quero que os irmãos entendam isso, porque eu passei muitos anos da minha vida para entender isso, né? E aí, por que Deus criou? Já era um plano dele, né? Um plano pré-estabelecido dele, de criar o espírito do homem e o espírito da mulher, do nada. E aí Deus criou os animais, né? Ele criou as aves do céu, e criou os peixes do mar. E aí, diz a Bíblia que, vamos prosseguir um pouco mais aí. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, agora aqui em Gênesis 2:7, não é criou, aqui a tradução não está correta, formou, não é criar, é formar. E formar não foi do nada, como Bara dizia. Agora, formou de uma substância pré-existente, o pó da terra. Que até alguns acham que esse pó da terra, lá do jardim do Éden, era uma espécie de tabatinga vermelha, né? Porque a palavra Adão significa vermelho. Por isso que Esaú é chamado de Edom, porque Edom e Edom é a mesma palavra hebraica, significa vermelho. E tem a ver com o guisado de lentilhas vermelho que Jacó fez e vendeu para o Esaú. Então, formou Deus o homem do pó da terra. Veja como a Bíblia não é fácil de interpretar, né? O que ele formou aqui é o corpo do homem, agora ele está formando o corpo do homem. Veja, primeiro ele formou o espírito lá atrás, do nada, de nenhuma substância pré-existente. Agora ele está formando o corpo. E ele formou do barro, né? Pó da terra. E soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente. E aí, irmãos? Tá, agora nós temos o homem. Está ali o homem, como nós somos aqui, com corpo, alma e espírito, alma vivente. O homem está lá no jardim do Éden. Mas só que é só o homem, ele está sozinho, né? E aí o homem deu nome
a todos os animais, né? Eu sei que de vez em quando eu olhando aí, lendo as histórias, dizem assim, olha, os primeiros homens eram homens primitivos, homem das cavernas, aquele homem grosseiro, né? Até pouca inteligência, mas não é o que diz aqui, porque diz que o Adão, ao sair das mãos de Deus lá no Jardim do Éden, ele tinha tanta inteligência que ele deu nome a todos os animais. E vamos ver aqui, verso 20, 2:20. E Adão pôs nomes a todo o gado. Gado aqui significa animal doméstico. As aves do céu, ó, os céus, o espaço, né? E a todo animal do campo, animal selvagem. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Agora veja só. Para o homem não se achava ajudadora idônea. Ou seja, Deus viu cada animal casal, né? Vi ali o leão com a leoa, o galo com a galinha, o cachorro com a cadela, o casal, né? Macho e fêmea. O princípio lá do que criou o Espírito foi macho e fêmea. Só que agora, o homem físico, um corpo físico, só tinha o homem, só tinha o macho. Tem que entender isso para entender algumas coisas que estão escritas aí no livro de Gênesis, né? Por isso que diz aí, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Deus disse assim, pega uma macaca aí e bota do lado do homem. Aí botou aqui a macaca do lado do homem. Será que dá para o homem cruzar com a macaca? Não, não vai dar certo não. Ela não é idônea. Idônea significa compatível. Ela não é. Pega aí uma cadela, bota do lado do homem. Dá para o homem casar com a cadela? Dá não, ela não é idônea, não é compatível para o homem, não é adequada para o homem. E assim Deus foi fazendo, por isso é assim, olha, para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Agora, vamos retornar, 2:18, olha 2:18 aí, irmão. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. A tradução aqui está adequada para ele, olha, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Aí eu quero pegar a palavrinha ajudadora, eu dei um estudado nessa palavra aí. A palavra no hebraico é eisé, ajudadora. Aí nós estamos perguntando aqui, né? Para que Deus fez a mulher? Como Deus criou a mulher? Qual foi o propósito original de Deus? Isso antes do pecado. E aí, a palavra é ajudadora. A mulher, o sentido da palavra hebraica é uma para ajudar. Ajudadora. A mulher foi feita para ajudar o homem. Auxiliadora, algumas traduções trazem auxiliadora. Só que eu sempre digo o seguinte: Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, far-lhe-ei uma ajudadora que ele seja idônea, adequada, compatível. E aí, irmãos, eu digo, o principal propósito que eu entendo que Deus criou a mulher foi para suprir o problema de solidão do homem. Eu acredito que o Adão andava infeliz, porque via cada animal com a sua companheira, mas ele não tinha uma companheira, e aí ele estava sofrendo de solidão, e aí Deus fez a mulher para suprir o problema de solidão do homem. Isso foi antes do pecado. Quando o pecado entrou, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Mudou o seguinte, que a mulher se tornou uma pecadora, como o homem se tornou um pecador. E aí aquele propósito original que Deus tinha feito, que ele criou a mulher, ela já não passou mais a cumprir. Mas continua sendo assim. O propósito principal da mulher na vida do homem é suprir a solidão do homem.
Quando eu passo assim pela rua de carro, que eu vejo um homem numa mesa, eu sempre digo isso aqui, né? Com a garrafa de cerveja, e ele sentado ali naquela mesa, eu digo, solidão. Está sentindo falta de uma mulher na vida dele. E tem outras situações, né? Às vezes o homem está sozinho tocando o seu violão lá, né? E vive lá tocando seu violão, está sentindo solidão, falta de uma mulher. É claro que depois do pecado a mulher se tornou um negócio tão perigoso que o Novo Testamento diz assim, não é bom que o homem toque em mulher. Ainda diz assim, aqueles que casarem padecerão tribulação na carne e eu bem quisera poupá-lo. Mas não foi esse o propósito original de Deus. Mas eu acredito que dentro da igreja, sob as influências do Evangelho, ainda é possível que a mulher e o homem cumpram o propósito original antes do pecado. É por isso que eu estou buscando os fundamentos lá, antes do pecado. E aí, irmão, a questão é essa, olha. Quando nós chegamos no Novo Testamento, João 14,16, Jesus vai dizer assim, eu vos darei outro Consolador. E sabe o que é a palavra Consolador aqui, que se refere ao Espírito Santo? Paráclitos. Sabe qual é o sentido de Paráclitos? O mesmo sentido de ajudadora lá do hebraico para a mulher. Ou seja, o papel que o Espírito Santo realiza na vida do homem, na vigência do Novo Testamento, é o papel que a mulher deveria ter exercido lá antes do pecado. A ajudadora, né, que está ao lado para socorrer, para ajudar. E Jesus, eu fiquei até pensando, Jesus foi o primeiro ajudador. Eu vos darei outro Consolador, outro Paráclito. Na primeira carta de João, essa palavra é traduzida por advogado, né? João diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, Paráclito. Um advogado, Jesus Cristo justo. Então, não é bom que o homem esteja só. Como houve o problema do pecado, a mulher se tornou algo perigoso na vida do homem por causa do pecado. Jesus é um Consolador, o Espírito Santo foi mandado para ser outro Consolador. Mas nada impede que a mulher cumpra o papel que Deus deu a ela na vida do Adão antes do pecado. Uma ajudadora que lhe fosse compatível e suprisse o problema de solidão do homem, né? Muito bem. Aí vamos ver como foi a descrição aqui da confecção do corpo da mulher, porque agora nós já sabemos que a mulher foi criada lá atrás do nada, o espírito dela, né? Macho e fêmea os criou, e agora Deus descreve com detalhes a criação do corpo do homem do pó da terra. Agora Deus vai fazer o corpo da mulher. Vamos lá, Gênesis 2, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, o homem Adão, carne e osso agora. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Olha só, né? Que cirurgia Deus fez aí, extraiu uma costela do Adão, cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o seu Deus tomou do homem, formou, olha só, irmão, o verbo é formar. Ele não disse criou, mas formou uma mulher e a trouxe a Adão. Eu lembro que a missionária Ábia Saldanha ficou hospedada lá na nossa casa um dia. Ela veio pregar aqui em Rio Branco. Ela perguntou para mim assim: o homem foi feito de quê? Eu falei: de barro. E ela falou: e a mulher? Eu da costela, ela disse: de osso. Por isso que a mulher é mais dura do que o homem. Ela que disse, né? Se isso é verdade eu não sei. Mas ela foi formada da costela do Adão, né? Formou uma mulher e a trouxe ao Adão. Geralmente em cerimônia de casamento, alguns usam esse texto aqui, porque foi Deus que trouxe a mulher
ao Adão. Ou seja, a lógica é, o homem que for casar, tem que ser Deus que vai levar a mulher para ele. Porque se não for Deus, pode ser o diabo. Nós vemos no caso de de Rebeca, né? Que Rebeca foi mandada buscar na Mesopotâmia, e Eliezer, servo de Abraão, foi que conduziu Rebeca até onde Isaac está, para casar com ele, né? Um dos casamentos mais aprovados por Deus, mas tem tantos problemas também. Então, irmãos, e Deus trouxe a mulher ao Adão. A pergunta é, essa mulher que Deus trouxe para o Adão, era loura? Era morena? Era índia? Ninguém sabe. Toda essa controvérsia que está tendo aí agora sobre a questão das mulheres ucranianas, né? Que houve toda aquela questão, mulheres europeias. Mas essa mulher aqui, a Bíblia não diz qual era a característica dela, né? Era uma mulher. Aí vem, e disse Adão, olha o que o Adão disse: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada, olha a tradução, mulher, porquanto do homem foi formada. Agora, aqui é mulher mesmo. A palavra hebraica é Isha. A palavra homem no hebraico é Ishi. Mulher é Isha. Isso aqui é homem e mulher. O homem é Ishi, a mulher é Isha. Porque Adão é uma palavra que representa os dois, né? Tipo assim, a raça humana, né? Representa os dois. Por isso que quando diz aí, tipo assim, a gente vai dizer assim, o homem, e está se referindo a homens e mulheres, né? Ou então, cumprimenta a todos. A gente subentende que está falando de homens e mulheres, mas hoje, por causa do discurso politicamente correto, você tem que chegar a dizer, cumprimenta a todos e a todas. Se você não disser isso, você é machista, né? Coisa semelhante, mas é uma ignorância, porque o sentido original de Adão é homem e mulher. Um sentido antropomórfico, segundo é dito. Porque o nome de homem mesmo é Ishi, e mulher é Isha. E esse nome Isha foi o Adão que deu. Eu acho interessante porque o Adão deu nome a todos os animais. E Adão pôs nomes a todo o gado, às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudador idôneo. E aí quando Deus fez a mulher, ele deu o nome de Isha para a mulher. Porque ele disse, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E agora nós temos aí, né? O corpo do homem foi feito, o corpo da mulher agora foi feito, mas o espírito já tinha sido feito lá atrás, bara, criado do nada. Deus fez os dois, macho e fêmea, o espírito. Agora aí Deus diz aí, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aí está se referindo ao casamento, né? Geralmente nos sermões de casamento é dito isso aí. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Isso foi antes do pecado. Você vê que antes do pecado era uma coisa. Eu sempre digo que o texto diz assim, Deus disse assim, antes do pecado, não é bom que o homem esteja só, farei uma mulher para ele. Depois do pecado, no Novo Testamento, Paulo diz, 3 vezes Paulo diz, não é bom que o homem toque em mulher. Bom seria se todos os homens fossem como eu, dom de celibato. Todavia os que casarem não pecam, porque é melhor casar do que abrasar-se ou se prostituir. Todavia os que casarem padecerão tribulação na carne, e eu bem quisera poupar. E coloca Satanás no contexto, porque assim, vocês não devem se separar, os casados, durante muito tempo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, falta de domínio próprio. Satanás cercou o primeiro casal lá no paraíso, e Satanás continua aqui cercando os casais. Satanás cerca os casais, e ele estuda a fraqueza do casal. Se ele perceber que é mais fácil chegar no homem, ele vai entrar pelo homem. Se ele perceber que é mais fácil chegar pela mulher, ele vai entrar pela mulher. Lá no paraíso, ele estudou os dois e percebeu que era mais fácil
chegar por meio da mulher. Então ele entrou por meio da mulher. O propósito de destruir a família, né? Eu sempre digo para os irmãos que a família não é mais o projeto de Deus, a família biológica. Antes do pecado era. Depois do pecado que Satanás destruiu a família. A história do Antigo Testamento é uma história de famílias destroçadas por Satanás. Aí quando chega no Novo Testamento, Deus criou o substituto da família, a igreja. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A igreja é o substituto da família. Não que a família deva acabar, né? Enquanto houver seres humanos, a família vai continuar existindo, a biológica. Todavia, com as deficiências, as limitações e as vulnerabilidades que Satanás não deixará de explorar. Mas se Satanás destruir a família, não poderá destruir a igreja, porque a igreja é a família substituta da família biológica. Por isso que numa família pode ser que se salve um e os outros não se salvam. Esse um que se salvou está na família chamada igreja. Os outros, se não se converterem, não estarão. Mas a mulher é chave em todos esses contextos aí. Então, irmãos, e nós não podemos ser parciais, né? Nós não podemos torcer a palavra de Deus. Tem um texto aqui, olha só, que eu já vi muitos pastores pregarem aí, às vezes bem intencionados, né? Querendo assim defender as mulheres, ou defender os homens, mas nós não podemos defender nem homem nem a mulher, nós temos que pregar a palavra de Deus como ela é, correto. Então, por exemplo, Provérbios 18, 22. Eu já vi muitos pastores citar esse versículo aqui e parar nele. Provérbios 18, 22. Que diz o seguinte: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. E aí, se a pessoa ler só esse versículo aqui, ela vai estar interpretando erradamente. Vamos para o próximo versículo agora. Provérbios 19, 14. Provérbios 19, 14. A casa e os bens são a herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Então completou, porque não é só achar uma esposa, é achar uma esposa prudente. Eu acredito que a Eva era prudente, né? A Eva era uma mulher sem pecado. Eu creio que a Eva era uma mulher que jamais daria problema nenhum para o Adão. Pelo contrário, a Eva seria uma ajudadora, uma conselheira. Ela estava ao lado para ajudar, que é a função agora do Espírito Santo, no Novo Testamento, Paráclito. Uma função de advogado. O advogado, ele vem para ajudar, né? Está ao lado para ajudar. Ninguém deve ir para nenhuma audiência sem entrar com o advogado do lado. Porque se for para qualquer audiência com o juiz sem advogado, vai ser triturado quando chegar lá. Mas se entrar com o advogado do lado, já há um temor, já há um respeito maior. Então, irmãos, por isso que no Novo Testamento o Espírito Santo é advogado, Jesus é o advogado. Mas antes do pecado era a mulher, que era a ajudadora, a conselheira, dar o suporte para o homem, né? Isso foi antes do pecado. Nada impede que a mulher cristã faça o mesmo papel de Eva antes do pecado. E aí, para terminar, eu vou citar um texto depois do pecado, que é Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, já tinha cada um recebido a sentença de Deus, né, por causa do pecado, de desobediência. Gênesis 3, 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Eu acho interessante que essa palavrinha no hebraico Eva, deixa eu ver se eu anotei essa palavra por aqui. Hauá, no hebraico é Hauá. O que eles traduziram por Eva eu não sei, mas o significado é vida, ou mãe de todos os viventes, né? Então você vê que o primeiro nome que a mulher recebeu foi Adão,
Adão, era o nome do espírito, macho e fêmea, Adão. Os dois é chamado de Adão. Depois o Adão chamou ela de Ixá. E agora, depois do pecado, Adão chamou de Eva. Ou seja, mãe de todos os viventes. Então, todas as mulheres aqui, de certa maneira, num certo sentido, são filhas de Eva. E os homens também, porque ela é mãe de todos os viventes. Mas quando chega o Novo Testamento diz que Sara é mãe das mulheres cristãs. Aí nós temos que ver as virtudes de Sara, né? No outro sentido diz que a igreja é a mãe das mulheres cristãs. E aí já, o padrão do Novo Testamento já é outro, né? E aí diz aqui em Gênesis 3:21: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Continua sendo verdade, né? Que só Deus pode vestir a nudez do homem e da mulher. E aqui é a nudez espiritual. E Jesus, ele com o seu sangue. Dizem que a túnica de peles que Deus fez lá no Jardim do Éden para cobrir a nudez de Adão e Eva, foi um cordeiro que ele matou. Deus matou algum animal lá no Jardim do Éden. Pode ter sido um cordeiro, e com a pele daquele cordeiro ele fez túnica de pele para vestir a nudez de Adão e Eva, tipificando o sacrifício que Jesus faria no futuro, porque com o seu sangue Jesus cobriu a nossa nudez espiritual. A nudez espiritual é falta de santidade, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e esse cobre a nossa nudez, né? Por isso que o Apocalipse diz assim, Jesus diz para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro refinado para que te enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não se veja a vergonha da tua nudez, e colírio para os teus olhos para que vejas. Então, o sangue de Jesus é que veste a nudez de homens e mulheres hoje. Fora disso, o ser humano está nu, como Adão, e se envergonha e fica com medo. Então, parabéns, mulheres que estáis aqui, né, na igreja, porque o sangue de Jesus cobre a nudez de vocês e a dos homens também, a nossa, né, a nossa nudez. Mas toda mulher cristã tem o potencial de ser uma bênção como Eva era antes do pecado.